Pare por um instante, feche os olhos e imagine que você vai começar uma conversa com Deus. E agora imagine este Deus que está conversando com você. Se você imaginou um homem com barba, seja ele novo ou velho, isso tem uma explicação muito interessante e que pode estar influenciando a forma que você se relaciona com a espiritualidade na sua vida. E isso pode ser muito prejudicial se você não tomar consciência. Então me acompanhe nesse vídeo que eu quero te explicar e desmistificar um pouco este lado da humanização de Deus. Salve alquimista, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais este vídeo, porque aqui nós desmistificamos e trazemos luz, sabedoria para a tua vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e pouco discutido, que é sobre a forma de Deus, ou até mesmo como nós fomos manipulados para ver uma certa forma em Deus. Então, calma lá, se você acredita em Deus como um ser humano hiper evoluído ou, enfim, algo nesse estilo, isso tem uma influência muito profunda que está enraizada nas entranhas da tua mente e que está te prejudicando sim. Por quê? Quando nós compreendemos o que é Deus dentro de uma visão hermética, nós entendemos que tudo é Deus, toda a criação é o próprio corpo de Deus. Porém, por que dentro das religiões, muitas vezes, né, as religiões abrâmicas, ou seja, judaísmo, ou islamismo, ou o catolicismo, né, eles vão ter essa ideia de Deus sendo um homem de barba? Será que isso está certo? Eu gosto de usar uma ideia para quebrar um pouco essa imagem, que é assim: se você quiser imaginar Deus, imagina uma mulher negra jovem, né? Porque daí é o contrário, totalmente oposto dessa visão que, em primeiro lugar, envolve um certo patriarcado, mas esse não é o ponto que eu quero debater aqui. O ponto que eu quero debater aqui é sobre a antropomorfização divina. O que é antropomorfizar algo? É dar características humanas. Assim como as vertentes indígenas, xamânicas, têm um certo animismo de dar características animais para essas forças espirituais, as religiões tentam dar características humanas, sejam para Deus, para o próprio Messias ou até mesmo para os seus anjos e arcanjos e hostes, né, que existem nos céus, dando então uma tonalidade de relação com a nossa espécie adâmica aqui, a nossa espécie Homo sapiens que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos sim essa relação para facilitar a compreensão daqueles que muitas vezes olham, né, se aproximam numa religião por causa de uma fé e não tem muito como visualizar, né, como é que é um anjo, como é que é essa história aí de um querubim, o que é querubim? Né? Então a gente tenta trazer assim, querubim é um anjo muito puro, então é uma criança, né, uma criança nua ali, meio sem identificar o sexo muito bem, né, para não mostrar as partes íntimas e tudo mais, mas tem essa conotação e isso tem um efeito muito negativo dentro da nossa visão da realidade ou do mundo espiritual. E isso vem se perpetuando, então, há muitos milênios. Então, imagine você que está aqui em 2020 e alguma coisa e a gente está acostumado a ver a espiritualidade com formas humanas. A gente se colocou como o centro de tudo, né? O ser humano é o centro de tudo. E o teu cachorro, se ele conseguisse conceber Deus, será que Deus seria um cachorro gigante que teria bigodes maiores? Então veja que a ideia de similaridade, principalmente quando a gente fala de algo tão abstrato quanto a espiritualidade, ela é subjetiva a questões da consciência humana. Então, no momento que a gente enxerga Deus como um homem, nós estamos limitando ele, né, a ser ele, e não é mais ela, não tem mais o caráter feminino, por exemplo. Então,
aí já existe metade das possibilidades do que é Deus. E agora, Deus é um homem e é velho e ele tem barba e às vezes é até careca, né? Então a gente dá significados, porque o que são as barbas do profeta, vamos dizer assim, né? As barbas longas são sinais simbólicos de maturidade, são sinais de experiência, de que a pessoa tem paciência e viveu muito, e aquelas barbas, ou até mesmo os cabelos longos, né? Eles representam isso, essa certa sabedoria. E dentro de uma tradição muito antiga que é conhecida como Kabbalah, existem explicações ainda mais profundas para isso. Mas antes de eu entrar nos mistérios da Kabbalah aqui contigo, eu quero falar um pouquinho sobre a influência da arte. Você já deve ter ouvido falar do Leonardo da Vinci, Michelangelo, esses grandes artistas, né? Michelangelo que pintou o teto da Capela Sistina, aquela pintura tão famosa da criação de Adão, que Deus está lá se esticando nas nuvens e Adão está lá deitado, né? Com o dedo meio erguido, nem para fazer uma forcinha para conectar com Deus, né? Então existe um mistério aí, e toda essa, vamos dizer, antropomorfização que foi feita lá na Renascença, né? Da figura divina como um ser humano ideal, aí nós temos uma imagem arquetípica que é embutida na nossa mente. E também envolve um patriarcado, também envolve moldes de comando da igreja, envolve essa ideia de que também o ser humano não está encostando em Deus. Então, logo, nós não estamos conectados com Deus, segundo essas artes antigas, né? Mas hoje em dia a gente já tem, até geometricamente, existe um estudo que se o Adão primordial levantasse o dedo, fizesse a força só de levantar o dedo, geometricamente os dedos se encostariam. Então o que isso está querendo expressar também, essa pintura magnífica de Michelangelo, está querendo nos mostrar a potência humana que todos nós temos, que é só nós fazermos uma forcinha que nós encostamos no divino. Só que é lógico que não é literalmente encostar o dedinho com Deus, né? É algo interior. E aí que a gente entra dentro dessa ideia cabalística. Qual é a visão cabalística de Deus ser um homem barbudo? Então, as barbas deste profeta, como eu já falei, representam maturidade, sabedoria. Porém, se nós olharmos dentro de tratados antigos da Kabbalah, nós vamos ver que existem explicações místicas para toda essa alegoria, aonde os fios de cabelo que estão em volta da careca de Deus seriam os fios de Keter, da coroa mais iluminada, descendo. Então são os inúmeros fios de luz que regem a realidade, assim como as teorias das cordas da física moderna, que hoje em dia ainda é vigente e tenta explicar toda essa matriz universal. Assim como as barbas que começam a vir para baixo e tocar, né? Então, o corpo aqui mais denso, a coluna em si, então elas descem toda a extensão da coluna. Essas barbas de Deus representam então a ramificação da luz vindo para a base, que é Malchut em hebraico, que vai nos trazer o reino. Malchut é o reino. Então, as barbas de Deus tocam o reino. E essa ideia também, ela vem se perpetuando como uma forma, lógico, antropomorfizada do que seria Deus na sua essência, na sua magnificência divina, mas que dentro da Kabbalah nós temos um nome divino muito importante, que é El. El é um nome simples, mas extremamente importante. Não é à toa que os anjos e arcanjos terminam com El, né? Micael, Rafael, Gabriel, Uriel, Tzadkiel. Né? Então nós temos todas as ideias arcangelicais compostas dentro dessa matriz de nome divino El. E qual é a Sefirot, né, da árvore da vida que representa este nome divino? É Hesed. Hesed é a benevolência. É a primeira Sefirot que está no plano da formação, este plano das formas, este plano das letras e dos planetas, este plano da astrologia num contexto maior também está aqui. E nós temos essa Séfira de Hesed, que significa benevolência em hebraico, e que a benevolência divina é o grande arquétipo do Pai. Assim como para os gregos nós temos Zeus,
que é este Deus também, um Pai todo-poderoso, barbudo, né? Que representa então o arquétipo masculino da benevolência, o arquétipo que fecunda toda a terra. E lógico, no caso dos gregos nós temos vários casos aí de romances e tudo mais que Zeus faz, né, com outras deusas e até seres humanos e tudo mais, mas não vem o caso. A ideia deste pai benevolente, até Odin, dentro da cultura nórdica, que também é o All-Father, né, o grande pai, ele também vai ser um deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem uma barba muito longa, né? Então nós temos toda essa ideia arquetípica constituída dentro da esfera de Hesed da Kabbalah. E me acompanha aqui no raciocínio. O nome divino da esfera Hesed é El. E em inglês, como que é ancião? Como é que se fala ancião? É elder. Elder é a palavra em inglês para se falar ancião. Então nós temos aí também uma derivação, né, dessa ideia de nome divino do hebraico El, e que vai nos dar o tom então de que é um ancião. Até a própria linguística vai trazendo esses mistérios à tona. É só a gente ter olhos para ver e ouvidos para entender, porque assim a gente consegue penetrar nesses mistérios e entender mais profundamente. Mas e aí, Yuri, essa ideia então de um Deus todo-poderoso, ela é verdadeira, já que as antigas tradições traziam isso, né? Os gregos, romanos, hebreus, quem mais? Nós temos vários nórdicos, né? Nós temos várias ideias que vão trazer então um Deus Pai todo-poderoso. E cadê o aspecto feminino? Então, calma lá, nós temos o aspecto feminino e nós temos o aspecto masculino, mas tudo isso é apenas uma alegoria, é apenas um símbolo, porque Deus não é cognoscível, Deus não é um ser humano, Deus não é Jesus, por exemplo, Deus não é um homem barbudo, Deus não é um profeta ou um Messias. Deus é aquele que cria tudo, é aquele que está em tudo, em todos os lugares, e está nas religiões, mas está também no paganismo, está na natureza, está nos desastres, mas também nas bênçãos, porque Deus nos ensina em cada ato, Deus nos ensina no amor, mas também nos ensina na dor. Então Ele rege a nossa vida com uma mão benevolente, que é Hesed, e com uma mão de ferro, que é Geburah. Essa mão de ferro, que é Geburah, vai nos mostrar justamente este rigor divino. E aí nós temos os dois pilares, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino. Não entenda feminino como algo pejorativo, negativo, mas sim como a força de retração, o útero que fecunda tudo. É a grande mãe terra, por exemplo, Pachamama, trazida nas culturas tradicionais indígenas, que vai gerar toda essa força dos céus. O Pai Céu e a Mãe Terra, que juntos fecundam a criança perfeita deste matrimônio, que somos todos nós. Então, como seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós temos em potencial esta força de nos conectarmos com o divino, e aí então nós poderemos realmente compreender a natureza de Deus, a natureza do que é intangível, do que é incognoscível e que não tem forma e não é antropomorfizado, tá bom? Então essa ideia de antropomorfização divina, ela é de certa forma perigosa por causa da sua limitação. Se nós limitamos Deus a um ser, nós estamos perdendo a oportunidade de ver todo o resto que nós estamos negando. Então, se você é inteligente e se você é aberto a uma espiritualidade hermética, você vai ver Deus não como uma forma estipulada, mas sim como a essência por trás de todas as formas, por trás daquilo que é um homem barbudo, por exemplo, representado com essas ideias da arte cristã renascentista, ou também você vai ver Deus como uma mulher negra, bela, jovem, como poderia ser representado dentro de culturas pagãs. E ambos estão certos. E a questão é você não excluir nenhum nem outro, mas incluir. A inclusão gera a harmonia para que você veja além dos véus que foram impostos ao longo da tua vida, porque isso não é culpa sua, tá
tá bom? Você provavelmente, assim como eu, assim como todos nós, fomos criados dentro de uma cultura vigente, dentro de uma sociedade, dentro de padrões de pensamento, dentro de padrões de crenças, e isso interfere muito na tua vida, mas muito mesmo, ao ponto de muitas vezes você subjugar uma pessoa que não é estereotipamente perfeita, né? Que não tem aquele estereótipo de um grande mestre, ou uma outra pessoa que talvez tenha o estereótipo de um grande mestre, mas só fala abobrinha, fala que Deus está contra a humanidade e que, enfim, nós temos um monte de exemplos assim, né? De pessoas que parecem grandes mestres, mas no fundo estão propagando medo, caos, discórdia, uma ideia distópica da realidade, né? Então isso é extremamente perigoso e é por isso que você deve se libertar destes paradigmas. Como que você faz para se libertar de tudo isso? Com conhecimento. Conhecimento é poder. E é por isso que eu estou preparando para você um workshop chamado Caminho do Meio, o caminho que integra estes dois polos em um único ponto. Este workshop é 100% gratuito e eu quero te convidar a aprender os mistérios da Kabbalah, essa tradição milenar e que pode realmente te dar este poder nas tuas mãos para ver a realidade para além deste véu comum, para que você realmente adentre nos mistérios mais profundos das grandes escolas iniciáticas e que você possa viver, de fato, a liberdade na tua vida, viver uma vida em abundância, vendo o lado da beleza, o lado da alegria, da felicidade, da paz profunda da tua alma, porque é isso que você precisa fazer. A gente nasceu para viver este momento de alegria e não para ficar subjugado a um Deus barbudo, careca, que está lá nos punindo no céu, tá bom? Então eu te convido a fazer a sua inscrição de forma totalmente gratuita, clicando no link aqui embaixo ou no card que vai aparecer aqui em cima. E eu te espero neste nosso workshop, O Caminho do Meio. Um forte abraço e nos vemos muito em breve, meu caro buscador da verdade.